Boa noite, eu sou o Matheus Silva e eu vou fazer a apresentação do trabalho 1 de redes de computadores, onde a ideia é fazer a demonstração do protocolo UDP e, como bem visto em sala de aula, esse protocolo ele é bem simples, leve e utilizado em contextos mais específicos, como um streaming de vídeo, por exemplo. Porém, ele vem com algumas falhas de confiabilidade, pois nele não há garantia de entrega e ordem do envio e recepção dos segmentos. E por conta disso, ele é ideal para que a gente implemente na mão esses mecanismos de confiabilidade. Eu optei, por fins didáticos, apenas utilizar a linguagem Go, pois era uma linguagem na qual eu gostaria de aprender. E, bom, quanto às decisões técnicas, falando um pouco agora sobre o design do protocolo, o arquivo ele, de envio e recebimento ele é dividido em segmentos de 1.400 bytes. A escolha desse tamanho é basicamente porque o valor do MTU do internet é de 1.500 bytes. Então a gente tem uma margenzinha de 100 bytes para erro. E a gente considera também que desses 1.400 ainda tem mais 20 que são para o cabeçalho de IP e 8 bytes para o cabeçalho UDP. Então, outro ponto é que tanto o cliente e o servidor vão usar buffers de recepção e transmissão do mesmo tamanho, e todos os segmentos enviados, com exceção do último, vão ter tamanhos fixos. Agora, quanto à detecção de erros, cada segmento vai conter um checksum CRC32 no cabeçalho. O cliente recalcula o checksum ao receber cada segmento e descarta, caso não corresponda. E ao final da transferência, o arquivo vai ter uma validação do hash SHA-256. Até aqui não é nenhuma escolha muito técnica, a verdade é que esses algoritmos eles são muito bem conhecidos e utilizados nos protocolos de redes e ele já vem padrão na biblioteca do Go, então é bem simples a sua implementação. Agora, quanto à ordenação, detecção de perda, cada segmento vai conter um número de sequência, uma variável chamada secnum de 32 bits. Então, o cliente ele espera o ACK do servidor e para cada segmento que for recebido corretamente, né? Porém, se o servidor não receber o ACK dentro do timeout, eu coloquei 50 milissegundos para ser rápido, ele vai fazer a retransmissão do segmento, coisa que por padrão não deveria acontecer no protocolo UDP. Então, aqui seria o diferencial desse trabalho, junto com a parte do checksum, da integridade de transferência do arquivo, né? Então, o controle do fluxo ele é bem simples. Basicamente é um stop and wait. O servidor envia um segmento, espera o ACK e retransmite em caso de timeout. Isso evita a sobrecarga do cliente, porém não do servidor. Fica basicamente uma fila caso o cliente esteja retornando muito timeout, né? E sobre as mensagens de controle, basicamente vai haver uma requisição em GET com o nome do arquivo e a resposta inicial vai ser um OK, junto com o tamanho do arquivo, que vai ser dividido por 1.400 para cada uma das segmentações, que o número de resposta vai ser a quantidade de retransmissões aproximadas que deverá ser feito para que o arquivo seja transferido. E uma mensagem de erro caso o arquivo não seja encontrado, né? Bom, sobre o segmento dos dados, tem o cabeçalho, um secnum de 8 bytes, o tamanho do arquivo, 2 bytes, e o checksum, né, de 4 bytes, e o payload, como dito anteriormente, de 1.400 bytes. Bom, agora para fazer a demonstração, eu vou primeiramente fazer a inicialização do servidor com o go run server.go, que o Windows pede a permissão.
Tá, agora ele já está ouvindo na porta 8000 e agora eu vou iniciar o client e vou enviar este arquivo de texto harrypotter.txt, que é basicamente o livro do Harry Potter 1, e vamos dar um OK. Tá bem rápido, pois o tempo de checkout, de intervalo inteiro está de 50 milissegundos. Pode até ver que em alguns, como esse tempo é muito rápido, ele às vezes dá um timeout. Mas depois de 317 ACKs, o arquivo foi retransmitido. A gente pode até ver que ele aparece aqui dentro da pasta Downloaded Harry Potter. E, bom, houveram 331 retransmissões, ou seja, algum, alguma dessas requisições não foram correspondidas. E aqui dentro do client a gente pode verificar que os hashes do arquivo enviado e o recebido deram match, ou seja, o arquivo foi enviado corretamente. Agora vamos tentar com um arquivo um pouco mais pesado. Vou inicializar o servidor novamente e vou enviar o arquivo Dragon Ball number.mp4. Como é um arquivo bem mais pesado, é bem provável que ele faça bem mais retransmissões e tenham muitos pacotes que sejam perdidos ao longo do caminho. Bom, por que que alguns pacotes são perdidos? Basicamente, dentro do meu código, eu coloquei um critério aleatório para que de tempos em tempos alguns pacotes sejam perdidos e sejam necessário fazer a retransmissão entre eles. Basicamente essas linhas aqui. Ele faz a simulação da perda de um ACK. Bom, agora quanto à explicação do código, basicamente aqui nós temos três constantes: o tamanho máximo do pacote de 1500 e um p-loss e um p-packet-loss são as porcentagens da simulação para perca de pacotes. Essa função aqui, basicamente o que ela vai fazer é calcular o hash SHA-265 do arquivo recebido. Essa função ela existe tanto na parte do cliente quanto no servidor e ela é idêntica. E ela vai complementar a verificação do CRC32 do prosseguimento. Em seguida, a gente vai ter a função do parse do pacote, onde ele recebe como parâmetro um buffer e um n. O que seria isso? Essa função ela vai extrair o cabeçalho, que vai vir com um número de o secnum, o tamanho e o checksum do segmento. Ela vai recalcular o CRC32 e vai comparar com o valor recebido. Isso vai garantir a ordenação e a integridade do segmento. Basicamente, essa função aqui ela é o coração da verificação do protocolo. A função receiveFile, acho que aqui dá até para dividir em algumas partes, mas o que ela vai fazer primeiramente é a criação do arquivo de saída. Então ela vai garantir que existe um diretório chamado received, que é onde o arquivo final vai ser escrito. E ela fica num looping eterno. E o que esse loop vai fazer? Vai ter uma mensagem de
Tá, tudo que esse receive file vai fazer, basicamente, é garantir a integridade do pacote, pois é aqui onde ele vai chamar a função para fazer o parse final e vai fazer a escrita do arquivo, é a montagem sequencial do arquivo baixado, né? E o envio dos ACKs. Aqui eu faço a verificação para ver se um segmento já não foi recebido. Isso aqui basicamente vai evitar segmentos duplicados, pois se houver segmentos duplicados, eles têm que ser dropados para que no final do envio do arquivo os hashes sejam os mesmos. E, bem, aqui dentro é onde vão os parâmetros da chamada do arquivo em Go, né? Onde basicamente para a gente rodar o client, a gente passa o servidor, que é o IP, mais a porta, e como eu comentei anteriormente, está rodando localmente na porta 8000, e o file name são os arquivos que estão aqui dentro dessa pasta. Para explicar um pouco agora da parte do servidor, vamos lá. Tá, aqui a gente vai ter três constantes também, 1400, tamanho máximo do payload de cada um dos segmentos. O Acker Buffer Lane, o buffer para receber as mensagens de ACK. E o timeout de 50 milissegundos comentado anteriormente. A função que se repete tanto do lado do cliente quanto do servidor. Daí aqui o build package. Aqui essa é uma das funções mais importantes do lado do servidor, pois é ela que vai montar o pacote no formato que é definido pelo protocolo, né? Então são os 4 bytes do sec_num, o número de sequência, 2 bytes para o tamanho dos dados e mais 4 bytes, os 4 últimos, para fazer o checksum do CRC32. E, bom, basicamente essa função é o que faz o empacotamento, né? Um await acknowledge, ela aguarda o acknowledge de um segmento específico. É a parte crítica onde acontece o stop and wait, comentado anteriormente. E aqui uma função onde ela basicamente vai chamar todas as outras e garantir que a requisição está sendo feita corretamente. Bom, por fim é possível verificar que o arquivo foi baixado corretamente. Ele tem a mesma qualidade e a mesma duração do vídeo original. Porém, houveram alguns pacotes que foram perdidos ao longo do caminho. É possível ver aqui que foram feitas 10.816 transmissões, porém dessas, somente 10.113 tiveram o ACK devidamente recebido. Acho que é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.